Você já sentiu que por mais que se doe, o outro nunca se compromete de verdade? Como se o amor que você oferece escorresse pelos dedos dele como água? A verdade é dura. O compromisso não nasce da insistência, nem da entrega incondicional. Ele nasce de um lugar mais primitivo, mais visceral, um instinto. E o que ativa esse instinto em um homem? São gatilhos invisíveis, mas poderosos, que tocam partes profundas da psique masculina. Neste roteiro, vamos mergulhar em 5 gatilhos que ativam o instinto de compromisso de um homem. E mais do que isso, vamos entender por que eles funcionam à luz da psicologia profunda de Carl Jung. Jung nos ensinou que o comportamento humano é movido por forças internas, muitas vezes inconscientes. O que um homem escolhe amar, proteger e manter por perto não está apenas no que ele pensa conscientemente, está no que ressoa com sua alma. Comprometer-se é uma resposta simbólica. É como se, ao encontrar certas qualidades, algo dentro dele dissesse, é aqui. Mas para ouvir esse é aqui, você precisa entender quais são os botões que acendem essa certeza. Esse é o seu mapa. Antes de seguir, uma promessa. Você vai sair deste conteúdo não apenas com clareza sobre o comportamento masculino, mas com uma chave simples e memorável. 3 palavras que definem os gatilhos mais potentes do compromisso instintivo. Elas não manipulam, elas despertam, porque quando a conexão vem do inconsciente, ela se impõe por si. O ponto de partida é compreender que o compromisso não se trata de uma decisão racional. Ele é um chamado simbólico à totalidade. Jung chamaria isso de função transcendente, aquele ponto onde os opostos internos se reconciliam. Um homem se compromete quando, ao olhar para uma mulher, ele vê não só desejo, mas direção. Não só beleza, mas espelho. Não só companhia, mas sentido. E o primeiro gatilho nasce justamente aí, no reconhecimento da sombra. Isso pode soar estranho, como algo negativo, mas na verdade é onde mora o vínculo mais verdadeiro. Porque um homem só sente confiança para se entregar quando vê que você é capaz de olhar para suas próprias sombras sem fugir. Isso ativa algo ancestral nele. Ela não vai me abandonar quando eu mostrar quem realmente sou. É isso que ativa o compromisso. Não a perfeição, mas a inteireza. Você não precisa ser impecável, precisa ser inteira. Inteira é quem sabe lidar com suas contradições. Inteira é quem não exige o impossível, apenas presença real. E isso muda tudo, porque homens não se comprometem com a idealização. Eles se comprometem com a verdade emocional. E a verdade, muitas vezes, começa onde você achava que precisava esconder. Esse é só o começo. Prepare-se para mergulhar em territórios profundos da psique, aqueles que, quando acessados, tornam o vínculo inevitável. O primeiro gatilho, que ativa o instinto de compromisso em um homem, é a imprevisibilidade emocional. Isso não tem nada a ver com ser instável, fazer joguinhos ou fingir indiferença. Trata-se de quebrar o padrão de previsibilidade emocional que a maioria dos homens encontra em relacionamentos onde se sente no controle. A previsibilidade, nesse contexto, não é segurança, é tédio disfarçado de estabilidade. Homens são arquétipos de ação. Eles são instintivamente atraídos pelo que representa desafio e movimento. Quando uma mulher entrega previsibilidade emocional, reage sempre da mesma forma, responde com mensagens longas e compreensivas a cada afastamento, oferece atenção contínua mesmo quando ele está morno, ela deixa de ser experiência e se torna rotina. E a rotina, na psique masculina inconsciente, é o símbolo da prisão. Carl Jung diria que essa reação é a resposta da sombra dele, a parte inconsciente que teme perder sua autonomia. Quando ele sente que já pode prever tudo que você vai dizer, sentir e oferecer, o compromisso se transforma em ameaça. Mas quando há imprevisibilidade emocional, algo dentro dele acorda. Ele percebe que não pode controlar sua presença e isso cria valor simbólico. O segundo gatilho, que ativa o instinto de compromisso em um homem, é a autoexigência ritualizada.
E não significa se cobrar excessivamente ou entrar numa rotina de perfeição. Significa mostrar, com ações visíveis, que você se conduz por padrões internos, não por expectativas externas. É quando ele percebe que você tem uma estrutura interna sólida, que seus limites não são negociações improvisadas, mas rituais pessoais. E isso, para a psique masculina, é irresistível. Quando um homem encontra uma mulher que tem horários, práticas, escolhas e valores que ela segue mesmo quando está envolvida, ele reconhece uma figura rara. Jung diria que ela representa o arquétipo da soberana interna, alguém que não se perde no outro, mas se encontra mais ainda em si. Essa mulher não muda sua rotina de autocuidado só porque ele apareceu de última hora. Ela não quebra um compromisso pessoal para agradar. Ela mostra que já tem um centro. O reflexo inconsciente que isso gera nele é simples. Se ela se respeita nesse nível, eu preciso estar à altura. Isso ativa o senso de valor, e onde há valor percebido, o instinto de proteger e manter se instala. Ele começa a se comportar com mais foco, com mais intenção, porque você se comporta como alguém que não se vende, se cultiva. E nesse ponto, uma pergunta direta para você. Você está aberta, de verdade, para um amor com presença, com direção, com reciprocidade? Se sim, escreva nos comentários: eu recebo o amor. O universo precisa saber que você não está mais brincando com metades, e sim pronta para o inteiro. E se você quer saber por que certos padrões se repetem, por que você atrai homens que fogem ou que se aproximam só até certo ponto, faça o quiz gratuito de diagnóstico da sua vida amorosa. É rápido, direto e vai te mostrar onde estão as raízes inconscientes que sabotam seus vínculos. O quiz não é curiosidade, é clareza. Sem clareza, a repetição se disfarça de azar, mas com clareza, você escolhe e não apenas aceita. Voltando, a autoexigência ritualizada se expressa nos pequenos detalhes. Um exemplo: você encerra uma ligação no horário que determinou, mesmo que a conversa esteja boa, porque tem seu momento de escrita noturna. Ele sente? Sente. E não vê como frieza, vê como algo que merece ser respeitado. Outro exemplo: ele sugere um encontro de última hora e você responde com firmeza e doçura. Hoje é meu dia de silêncio, mas amanhã, depois das 19 horas, eu adoraria te ver. Isso não afasta, isso firma. Porque, para o inconsciente dele, você não é mais uma mulher querendo atenção. Você é um território bem definido. E esse é o segundo gatilho. E ele só funciona quando ele é real. Ritual não é teatro, é compromisso consigo. O terceiro gatilho é talvez o mais contraintuitivo: a capacidade de desaparecer. Sim, desaparecer. Não por estratégia, não como castigo, mas como manifestação de presença interior. O homem sente instintivamente o valor de uma mulher que sabe se ausentar com indignidade, que não corre atrás quando sente descompasso, que sabe a hora de sair do campo não com drama, mas com silêncio. Isso ativa a parte mais primitiva do psiquismo masculino, o caçador. E aqui é necessário muito cuidado. Não se trata de fugir para ser desejada. Trata-se de desaparecer quando a sua presença não está sendo vista como sagrada. Jung falava sobre o retiro necessário para integrar o self. Quando você desaparece com consciência, você se recolhe para si, e não para manipular. Exemplo real. Ele começou a esfriar, respostas curtas, pouca presença. Em vez de confrontar ou pedir explicações, você some. Some com elegância. Ele não sabe se você está ocupada, se está com outro, se cansou. Ele só sente perdeu algo. Isso é brutal. Isso faz com que ele olhe para dentro, sinta o buraco e, se houver vínculo, ele volta diferente, com foco, com intenção. Mas atenção, esse desaparecimento só funciona se você estiver de fato vivendo sua vida.
Se você some da conversa, mas continua pensando obsessivamente nele, stalkeando redes sociais e vibrando na carência, ele sente. O inconsciente masculino é como um radar. Ele percebe a energia da espera, mesmo no silêncio. O desaparecimento ritualizado é um grito silencioso de alto amor. E ele só funciona porque ecoa no inconsciente dele como perda simbólica. E ninguém quer perder o que é raro. O quarto gatilho que ativa o instinto de compromisso em um homem é o reflexo simbólico da dor dele. Isso significa enxergar a ferida emocional que ele carrega, não para curá-lo, mas para que ele se veja refletido em você com dignidade. Homens, em geral, não falam da dor, não choram com facilidade, não verbalizam abandono, rejeição, inadequação, mas sentem, e sentem profundamente. Quando encontram uma mulher que reconhece a sua dor, sem transformar isso em pena ou sobrecarga, o vínculo muda de dimensão. Carl Jung chamaria isso de integração da sombra, porque o que mantém um homem longe do compromisso não é a falta de sentimentos, é medo de ser visto como frágil. Quando ele encontra alguém que não se assusta com a parte dele que ainda está em construção, algo se rompe, a couraça, e junto dela cai a distância. Mas cuidado, não é sobre ser terapeuta dele, nem mãe emocional. É sobre tocar de forma sutil naquilo que ele tenta esconder e mostrar que você não vai fugir. Um exemplo direto. Ele compartilha que teve um pai ausente e que por isso sente dificuldade em confiar. Você não tenta resolver. Você diz, faz sentido você sentir isso, e eu não vou te cobrar o que você ainda está reaprendendo. Isso o desconcerta, não porque você foi boazinha, mas porque você viu sem julgar. Outro exemplo. Ele tem atitudes defensivas, ironias, tenta manter controle. Você percebe e diz, quando você tenta controlar, parece mais medo de perder do que força, e isso te deixa mais humano para mim. Ele pode não responder na hora, mas aquilo entra, porque no fundo ele sabe. Poucos enxergam isso, e quando você vê e permanece, você se torna símbolo de segurança emocional. Esse gatilho funciona porque toca na memória arquetípica do masculino ferido. O homem que não foi validado, que teve que se endurecer, que aprendeu que sentir é fraqueza. Quando ele encontra uma mulher que o olha como homem, mesmo em sua dor, ele sente, com ela, posso ser inteiro. E o compromisso nasce dessa permissão. Mas essa capacidade exige antes que você tenha feito esse movimento consigo, que você tenha olhado para sua própria dor com honestidade, porque só reconhece a dor do outro quem já acolheu a sua. Do contrário, você vai querer salvar, e o papel de salvadora destrói a atração. Esse gatilho não se ativa com palavras bonitas, ele se ativa na escuta real, na reação sem pressa, na presença sem peso. O quinto e último gatilho é a desconexão sensual com doçura. Um nome estranho à primeira vista, mas profundamente simbólico. Trata-se de um movimento raro, a mulher que sabe gerar intensidade sensual, mas que também sabe cortar esse fluxo sem culpa ou tensão. Que sabe criar clima, magnetismo, provocação e interromper tudo com leveza, sem ser reativa, sem drama. Isso, para o inconsciente masculino, é um terremoto. Por quê? Porque ativa o arquétipo da mulher que escolhe, não da mulher que se rende. E isso muda completamente o lugar que ele te coloca. Jung dizia que o inconsciente responde mais ao gesto do que à intenção. Quando você recua em um momento de tensão sensual sem culpa, o gesto comunica. Eu te desejo, mas não te preciso. E esse tipo de mulher é impossível de esquecer. Exemplo prático. Ele se aproxima fisicamente. A tensão cresce. Você sente, olha nos olhos dele e diz: não hoje. Mas sem desculpas, sem rigidez. Você sorri e toca o rosto dele, segura a energia. Isso ativa o instinto, não o desejo bruto, mas o desejo com direção.
Ele sente que precisa ir além do físico para te acessar. Esse gatilho funciona porque rompe o script tradicional onde o homem sempre conduz a escalada do toque e da intimidade. Quando você muda o ritmo, não por moralismo, mas por consciência de valor, ele entra em outro estado. Ele começa a pensar em te conquistar de novo. E o compromisso vem desse sentimento de ainda não cheguei até ela. Isso não é manipulação, é refinamento. É o contrário da pressa. É mostrar que seu corpo não é uma ponte para ele te ganhar. É um templo com cerimônia. E cerimônia exige preparo. A doçura é a chave. Porque sem ela, a desconexão sensual vira punição. Com ela, vira convite sutil. Ele entende. Há mais aqui do que o toque. A alma, há significado. Esse é o último dos 5 gatilhos. Todos eles são expressões de algo mais profundo. O seu próprio valor. E o que ativa o compromisso de um homem não é ele gostar de você. É ele reconhecer no inconsciente que ali está algo que ele não encontra em qualquer lugar e que ele pode perder se não for inteiro. Agora que os 5 gatilhos estão claros, é hora de aprofundar. Porque não basta saber o que ativa o compromisso de um homem. É preciso sustentar isso com consistência. E essa sustentação exige uma coisa: identidade emocional firme. Você pode acionar todos os gatilhos, mas se sua estrutura interna oscila com facilidade, se sua paz depende do que ele responde ou deixa de responder, o campo simbólico que você construiu se desfaz. Jung falava que o ego deve se curvar ao self, ou seja, suas ações precisam servir a um centro mais profundo, não ao medo de abandono, não ao vício de validação, mas à sua inteireza. Por isso, o passo agora é se observar. O que te desestabiliza? Em que momento você sente que perde o eixo? Que tipo de atitude dele te faz duvidar de si? Essas perguntas são poderosas, porque mostram onde seu território interno ainda está vulnerável. Quando uma mulher tem identidade emocional firme, ela não reage por impulso. Ela não manda texto imenso porque ele sumiu 2 dias. Ela não muda de humor porque ele curtiu uma foto. Ela sente, ela observa e depois age, se for necessário. Essa firmeza não é frieza, é maturidade simbólica. Uma prática simples. Quando você sentir ansiedade por causa de uma atitude dele, em vez de responder, escreva num caderno tudo o que você gostaria de dizer. Depois, leia em voz alta para si. Sinta onde está o pedido de amor, onde está a raiva, onde está a ferida antiga. Só então decida se vai responder e como. Isso muda tudo, porque você deixa de reagir e começa a escolher. Essa mulher, que sente profundamente, mas não se perde no outro, é a mulher que um homem compromissado de verdade quer ao lado, porque ela não é volátil. Ela é estável mesmo em sua dor. E isso é raríssimo. A partir daqui, o compromisso já não depende só do outro. Ele se torna reflexo da sua própria construção interna. Agora você já sabe. O compromisso verdadeiro não nasce de palavras bonitas, promessas ou demonstrações excessivas. Ele nasce quando o homem enxerga em você aquilo que ele não encontra em mais ninguém. Valor emocional real. Os 5 gatilhos que exploramos: imprevisibilidade emocional, autoexigência ritualizada, capacidade de desaparecer, reflexo simbólico da dor e desconexão sensual com doçura, não são técnicas, são manifestações de uma mulher inteira. Mas existe um ponto cego que pode minar tudo isso: a ausência de diagnóstico interno. Você pode saber o que fazer, pode até começar a aplicar, mas se ainda repete padrões antigos sem perceber, você volta ao mesmo ciclo. E aqui está o ponto mais importante. Padrões inconscientes não se rompem com força de vontade. Eles se rompem com clareza. Por isso, faça agora o quiz gratuito de diagnóstico da sua vida amorosa. Não é um teste bobo, é um espelho simbólico. Você vai descobrir qual dos 4 arquétipos inconscientes está dominando suas relações. E por que, mesmo com tanto amor para dar,
você continua atraindo o mesmo tipo de homem. O quiz te mostra o lugar exato onde sua força está sendo drenada. Com essa clareza, tudo muda. E o melhor, é rápido, direto, gratuito. E mais, se esse conteúdo fez sentido para você, escreva nos comentários: "Eu recebo o amor". Não é uma frase qualquer, é um decreto simbólico. Quando você afirma isso em voz alta, e ainda mais por escrito, você não está apenas dizendo que quer amor. Você está dizendo que está pronta para viver com maturidade emocional. E o inconsciente responde a esse tipo de decisão. Escreva, declare. O universo precisa saber que você está aberta. Agora você tem todas as peças. Mas como Jung sempre lembrava, saber não é o mesmo que integrar. O conhecimento só transforma quando se torna carne, hábito, gesto. Os gatilhos só funcionam se forem reais em você, não ensaiados. A mulher que desperta o instinto de compromisso é aquela que vive esses valores, não aquela que os representa momentaneamente. Por isso te faço um convite claro. Se inscreva no canal. Aqui a gente não fala sobre relacionamentos no superficial. A gente mergulha na alma feminina, no inconsciente masculino, nas raízes simbólicas que moldam o amor. Cada vídeo é um passo no seu processo de individuação, de se tornar quem você nasceu para ser. Se você sente que está pronta para esse mergulho, para se tornar uma mulher que não busca amor, mas que inspira compromisso, esse é o seu espaço. E mais, compartilhe esse vídeo com uma amiga que está presa num ciclo de amores rasos. Talvez seja o espelho que ela precisa. Às vezes, é um conteúdo assim que vira a chave. Você planta e o universo cuida do resto. O compromisso não é sobre o outro, é sobre o que você representa. Representando verdade, você não precisa pedir amor. Ele vem. Você não precisa ser perfeita, irresistível ou imbatível. Precisa ser verdadeira, consigo e com o outro. Os 5 gatilhos não são ferramentas de controle, mas reflexos do seu valor internalizado. Quando você vive com profundidade, com estrutura, com alma, o compromisso deixa de ser uma busca, ele se torna consequência. Homens sentem, mesmo os mais racionais, sentem quando estão diante de uma mulher que tem centro, que conhece sua dor, que não negocia seus rituais. Sentem quando não estão sendo escolhidos por carência, mas sim por consciência. E é com essa mulher que eles decidem ficar.